via de regra, se chega à conclusão que o mercado ele evidentemente exagera em quase todo esse tipo de evento. E não foi diferente das outras vezes. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que vocês já sabem quando comentamos o que aconteceu de mais importante no mercado brasileiro, o impacto nos principais ativos e a nossa visão do que pode acontecer daqui para frente. Mas antes eu tenho uma surpresaça para vocês. Para quem nos acompanha há mais tempo, sabe que a gente lançou o nosso vinho autoral, né? O vinho tanto da Focus, aqui, que é a nossa empresa de assessoria de investimentos, quanto o vinho do Aposentado Rico. E você também já sabe que esse vinho ele não é vendido, ele é conquistado. E aí vem a boa notícia para você. Nós lançamos o episódio 76 do Aposentado Rico, já está em todas as plataformas, especialmente aqui no YouTube, e você pode concorrer a um exemplar desse vinho maravilhoso, safra 2021, da uva Marcelã, 18 meses em carvalho. Posso te garantir que o produto está muito especial. Mas para você saber como você fará jus a conquistar essa criança aqui, você tem que ir lá no episódio 76 do Aposentado Rico, assiste, lá estão todas as instruções para saber o que você precisa fazer. Então, estou esperando vocês aqui para disputar aqui essa garrafa de vinho. Estou esperando vocês. Muito bem, e aí? O que acontece depois do Flavius Day? Né? Aquele evento que já está se tornando famoso em função do anúncio por parte do Flávio Bolsonaro, que ele era o candidato escolhido para a próxima disputa presidencial. E vocês viram o estrago que causou em todos os mercados, o dólar subiu, taxa de juros disparou, bolsa derreteu, aquele efeito todo. Mas, como sempre, né, quando a gente traz esse contexto para a realidade, a gente sempre acaba vendo que o mercado ele acaba exagerando. Eu já vou botar o gráfico aqui para vocês, para a gente dar aquela famosa revoada aqui. Deixa eu só voltar aqui, tá aqui. Muito bem, então já estamos com o gráfico aqui na tela. Então, vocês devem lembrar, né? Para quem assistiu o comentário, esse candle terrível aqui, essa baixa, fazia tempo que não tínhamos uma correção, e até por isso do Flavius Day, né? E após análise de final de semana, declarações daqui, declarações dali, via de regra, se chega à conclusão que o mercado ele evidentemente exagera em quase todo esse tipo de evento. E não foi diferente das outras vezes. E gradativamente sofremos aqui um movimento contrário a essa queda. O importante, vou dar um zoom aqui para que vocês consigam visualizar isso aqui um pouquinho melhor, é o respeito às médias, né? Para não termos a tendência de alta em si alterada, como nós podemos verificar aqui no gráfico, essas médias foram devidamente respeitadas e reiniciamos uma trajetória ascendente a partir do evento. Sem querer entrar no detalhamento do evento em si, né, eu ouvi uma análise de uma pessoa de São Paulo que eu achei muito interessante, né, que era mais um plano perfeito da família Bolsonaro, fazendo uma analogia ao personagem Cebolinha, do Maurício de Souza, quando ele tinha aqueles planos mirabolantes contra a Mônica, que todos eram perfeitos e todos davam errado. Como até agora se demonstraram todos os planos perfeitos da família Bolsonaro. Então ele diz que é mais um plano perfeito, né, tendo em vista inclusive a moeda de troca anunciada pelo Flávio, que seria pela anistia, pelo pai dele nas urnas em 2026, que a gente sabe que são coisas absolutamente fora de qualquer possibilidade. E a gente não sabe em si até onde vai o blefe, onde vai a negociação. E tem muita coisa para acontecer, é muito cedo ainda. E o mercado então olha para isso, né, e diz, bom, deixa as coisas irem rolando, e daí a gente, a partir daqui, verifica o que acontece. Só que para efeitos práticos,
para quem olha para o mercado com aquela expectativa de rally que tínhamos, né, estava muito premente que teríamos, já estávamos praticamente em rally, né, tendo em vista o crescimento da nossa bolsa, e aí nos últimos pregões aqui, antes do fatídico dia, demonstrava, atingimos a expansão de Fibonacci, tínhamos a projeção lá dos 171 mil pontos, numa troca de ideia com vários analistas, os 170 mil parecia ser um patamar bastante viável e provável para que víssemos a Bolsa Brasileira próximo desse patamar. Mas a questão do rally, tendo em vista uma semana praticamente de bolsa ativa, né, que é a semana que vem. Depois nós vamos ter ali talvez o dia 22 e 23, mais para ajustes de posição, e a partir dali o movimento cai drasticamente, a gente passa a não ter liquidez suficiente para ter uma movimentação nem para cima nem para baixo, né? Então, se tiver que acontecer alguma coisa, é na semana que vem, basicamente, e não me parece que tenhamos força suficiente para um rally. E aí eu acho que a bolsa ainda continua mais lateral, né? Ela deve seguir nessa trajetória, pode tentar testar novamente a região lá dos próximos de 164, 165 mil pontos, mas rally eu praticamente estou descartando para o final do ano. E de novo, né, vamos aguardar os próximos passos, as próximas notícias, as próximas declarações, porque a esquerda também faz uma força desgraçada para não ganhar, né? A direita está fazendo força para não ganhar, mas a esquerda também está. Então, me parece assim, do ponto de vista prático, que nenhum dos dois lados quer ganhar essa eleição. Então, por isso que ainda é prematuro, é cedo, que a gente precisa ainda concentrar-se nos ativos em si, né? Nos mercados, nos ativos, e nos resultados que eles possam gerar para ter uma compra muito mais por fundamento do que por expectativa política. E falando do dólar, o dólar também teve um efeito contrário ao da semana, do final da semana, na verdade, né? Quando a gente viu o dólar disparando, batendo lá próximo acima até da faixa dos 5,50, daí fez a correção, voltou a testar aqui a faixa dos 5,40. Respeita a média também, né? Então faz um movimento contrário muito parecido, né? Se a gente fizer traçar um FIBO aqui, dá uma retração de 50% de Fibonacci, da mesma forma a expansão de 50 lá na correção da bolsa. E o efeito na taxa de juros também não foi muito diferente. Também tivemos aqui um recuo bastante significativo, mas também na retração de 50% de Fibonacci, o que mostra que os mercados tentaram ajustar-se aos exageros provocados aí por aquela sexta-feira fatídica. E lá fora, o que aconteceu? Bom, aqui nós tivemos a recuperação bastante grande tanto da S&P quanto da Nasdaq, só que após a decisão da taxa de juros, né, e os efeitos da expectativa por parte da autoridade monetária dos Estados Unidos, causou um certo desconforto aqui nos principais mercados, e a gente passa a ter um dia bastante corretivo, Nasdaq ainda mais corretivo. Quando a gente olha para a correção da Bolsa de Tecnologia, foi maior do que a S&P, e acabou também contaminando um pouco as bolsas europeias, que vinham flertando inclusive com o teste do topo histórico novamente. No intraday chegou a testar, e em fechamento já fecha com uma baixa modesta, porque lá fechou um pouquinho mais cedo, né? E o VIX da mesma forma, que vinha num patamar bastante confortável, como vocês podem verificar aqui no gráfico, e tinha já testado a região próxima dos 15, e subiu, desceu, está aqui nos 16. Ainda não dá para dizer que a volatilidade está alta, e o índice do medo está absolutamente sob controle, como vocês podem verificar aqui. Então, conforme eu disse, né, vamos observar o que vai acontecer nos próximos dias, especialmente agora. A gente já prepara o recesso, né? Tem uma semana de coisas para acontecer. Depois é só em janeiro, né? Tá todo mundo já acostumado com isso. Mas eu acho que vamos ficar nessa lateralidade, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas rally, na minha visão, já é. E lembro vocês, né? Para quem está chegando agora, assiste o episódio lá 76 do Aposentado Rico, que está todas as instruções de como é que você pode participar do nosso sorteio, para que você
ganhe na sua casa um exemplar desse Néctar, que é o nosso vinho autoral do aposentadoria. Pessoal, não deixem de dar seu like, se gostaram do nosso vídeo, assinar aqui todas as nossas plataformas, aperta o sininho aí. Espero que tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!